Enquanto o Brasil enfrenta desafios reais, tem gente em Brasília que prefere espalhar fake news e posar de patriota só nas redes sociais. Hoje, vamos desmascarar Flávio Bolsonaro e revelar o que ele realmente está escondendo. Não caia na narrativa, veja os fatos com seus próprios olhos. Se você quer a verdade sem maquiagem e sem filtro ideológico, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha dessa farsa. A sua participação fortalece ainda mais a nossa luta por informação de verdade. Enquanto o Brasil paga a conta, os Bolsonaro aplaudem. Em um momento crítico para a economia nacional, quando os Estados Unidos impõem uma taxação brutal de 50% sobre produtos brasileiros, o que faz Flávio Bolsonaro? Ele agradece. Donald Trump. Isso mesmo que você ouviu. Uma medida que pode afetar empregos, renda e o crescimento do Brasil é tratada como detalhe por quem prefere defender a anistia de Jair Bolsonaro a lutar pelos interesses do povo. E mais, o discurso nacionalista, que sempre foi bandeira do PL, do próprio Flávio e da família Bolsonaro, desmorona diante dos fatos. Enquanto o Brasil é punido, eles comemoram como se fosse um presente. A oposição acusa. A submissão aos interesses de Trump está acima da soberania nacional. Tudo isso para proteger um ex-presidente que está cada vez mais acuado pela justiça brasileira. E mais, Flávio tenta inverter o jogo, ataca o Supremo, culpa Alexandre de Moraes, fala em retorno da liberdade, mas se esquece de mencionar o real motivo da tensão diplomática, o uso político da relação com Trump para tentar reescrever a história e blindar os crimes do clã Bolsonaro. O mais estarrecedor? Mesmo com prejuízo para o Brasil, a linha de defesa é clara. Valem mais os interesses pessoais da família do que o futuro do país. Aplaudir a taxação imposta por Trump é, sim, uma traição ao povo brasileiro. Houve aplicação de 50% no Brasil, uma repercussão positiva na oposição, no partido do senhor, na família do senhor, agradecendo a Trump, elogiando. Uma medida que tem um impacto ruim para o Brasil, evidentemente, o senhor conversa com as pessoas dos setores produtivos, pode ter impacto em emprego, pode ter impacto em crescimento, pode ter impacto em renda. E aí a defesa da anistia, como se fosse a anistia mais importante que o Brasil. É isso que vocês estão passando, essa ideia de que o interesse pela anistia do ex-presidente Bolsonaro vale mais do que o que pode acontecer com o Brasil, os efeitos ruins para o Brasil. E aí também derruba esse discurso de defesa nacionalista que o PL, o senhor, o partido do senhor tem, né? Bom, Júlia, boa tarde, Júlia, Camarote, Otávio, todos que nos assistem. O grande problema está aí, Júlia, quando faz-se o diagnóstico errado e tenta-se dar o remédio errado. A gente tem que fazer o diagnóstico certo. As coisas não começaram a desandar no Brasil agora, não foi ontem, não foi ano passado. Há muito tempo já, esse ativismo judicial que acontece aqui no Brasil, em especial por parte do ministro Alexandre de Moraes, ele vem bagunçando literalmente toda a nossa democracia. Desde o primeiro, ou melhor, na campanha de 2018 ainda, já criava-se essa aura de que o presidente Bolsonaro se elegeria e tinha um risco de haver um golpe militar. Passaram os 4 anos, nada aconteceu. Começou o governo do presidente Bolsonaro e as interferências começaram já muito cedo. Eu lembro que quando já estava um pouquinho tensionada essa relação, eu posso falar como testemunho ocular, Júlia, porque eu tentei e continuo tentando até hoje ser uma ponte para construir o diálogo junto ao Supremo Tribunal Federal. Vocês vão se lembrar que em 29 de abril de 2020 ainda, 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro, vem aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir que o então delegado Alexandre Ramagem assumisse a diretoria-geral da Polícia Federal. De lá para cá, foram várias vezes em que houve uma interferência direta no Executivo, praticamente fazendo de tudo para dificultar um governo do presidente Bolsonaro. Isso se repetiu dentro da eleição, com Alexandre de Moraes, presidente do TSE, desequilibrando completamente a disputa eleitoral que nós tínhamos contra o Lula, e de lá para cá uma perseguição sem fim, atropelando devido ao processo legal, atropelando tudo, e agora, por último, a liberdade de expressão. Então, eu acho que a gente tem que entender o contexto de tudo isso, porque a sanção que o Trump impõe, Júlia, ela não é meramente econômica, todos nós sabemos disso. Ela tem um viés, sim, político e tem um viés econômico, porque é claro que o Trump olha aqui para a América do Sul e enxerga muito claramente para onde o Lula está levando o nosso país. Então tem esse cenário todo, e aí sim, aqui tem o remédio, e eu digo o seguinte, Júlia, a gente tem que tratar isso tudo com muita seriedade, com muito equilíbrio e com muita responsabilidade, porque senão o Brasil vai sofrer muito, e não é o que eu torço, não falo isso aqui com nenhuma alegria. Eu também fiquei surpreso com uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro estava lá trabalhando, e o que a gente tinha notícia aqui é que havia uma costura para alguma sanção ao Alexandre de Moraes. Mas é mais uma prova de que o Eduardo Bolsonaro não consegue manipular o Trump, não tem nenhum controle sobre o presidente da maior democracia do mundo. Ele faz análise de cenário e ele é que toma a medida que ele acha que vai ser suficiente para atingir os objetivos dele. E para concluir essa minha primeira participação, eu fico muito mais preocupado ainda quando eu estou vendo a reação do Luiz Inácio hoje, fazendo chacota, desdenhando, fazendo pouco caso, parece um pombo que estufa o peito para dizer que fala mais alto, quando, na verdade, infelizmente, o Brasil não tem condições de negociar de igual para igual com os Estados Unidos. Nós estamos falando de um presidente, Júlia, que há poucos dias meteu 100% de taxação na China, que é a maior parceira comercial dos Estados Unidos, e 2 dias depois
estão os chineses conversando e negociando com os americanos. E, infelizmente, e o Trump falou isso hoje, que ele não está negociando com o Brasil. Ele não negocia, ele impõe exigências. Olha o perigo disso. Mas, senador... Essa é a minha preocupação. E a gente tem remédios, eu vou falar ao longo da entrevista para você aqui, que eu acredito que sejam suficientes para a gente começar a distensionar. Mas, senador, no final do dia, o que os senhores estão fazendo é aplaudir uma decisão que é ruim para o Brasil. É sobre isso. Não estou aplaudindo a decisão dele. Pode-se discutir a questão jurídica do pai do senhor, do ex-presidente, na própria justiça. Agora, aplaudir o que estão fazendo contra Júlia, o país é ruim, vai na contramão dos discursos dos senhores mesmos, que defendem a defesa da soberania nacional, defendem o nacionalismo. Quer dizer, tem uma incoerência e parece que para beneficiar um grupo, que se taxa um país todo. E que o Brasil pague por isso, né? É bom que você me dê a oportunidade de desfazer essa percepção equivocada. Ninguém está feliz com o que está acontecendo com o Brasil, não. Eu estou aqui angustiado, estou preocupadíssimo. E eu estou mais preocupado ainda porque o presidente é o Lula. É uma pessoa que não tem o menor respeito, nem capacidade, estatura moral para negociar com o Trump, ainda mais o perfil do Trump que todos nós conhecemos, que é um perfil bastante agressivo em suas negociações. O que a gente está defendendo aqui é o retorno da normalidade no nosso país. É o retorno da liberdade no nosso país, que não haja censura em redes sociais, é a soltura de presos inocentes, é uma série de coisas, como eu falei, que não começaram de ontem para hoje. Há muito tempo, Júlia, que o Alexandre de Moraes vem atropelando todos os direitos e garantias constitucionais dos brasileiros, dos advogados, inclusive dos seus pares. Ele atrai o Supremo Tribunal Federal inteiro para um buraco negro que não era para estar o Supremo todo. Mas como a maioria está dando suporte para ele fazer o que está fazendo, você é testemunha, Júlia. Eu já te dei entrevista falando isso. As pessoas que estão me assistindo sabem como é que eu venho alertando isso há bastante tempo. Eu dei uma entrevista ano passado ainda, em que eu falava que a minha preocupação era que chegasse um momento em que o Brasil fosse tratado como foi a Venezuela, no governo Biden ainda. Porque lá não houve eleições limpas, porque o Maduro tirou a Maria Corina Machado na mão grande da disputa presidencial. Lá naquela época, o acordo que foi feito para que o Biden não sancionasse as empresas de petróleo venezuelanas foi que houvesse eleições limpas. Ele não fez o voto impresso, gosto ou não da palavra, o voto impresso garantiu que o mundo inteiro soubesse que lá houve fraude nas eleições. Eles estão sendo sancionados até hoje. A sanção começou no governo Biden. E eu falei isso lá atrás. E chegou a hora aqui no Brasil e nós temos pouco tempo para conseguir, nós aqui, darmos uma solução antes que chegue o dia 1º de agosto. Porque o Trump, eu não vejo nenhuma dificuldade, Júlia, de o Trump passar essa taxação de 50 para 100 para 200 ou para zerar. Ou para botar 200 mais a lei Magnitsky, que vai punir pessoas individualmente aqui no Brasil, senador, que na cabeça dele possam estar tentando contra a democracia no nosso país. Na entrevista é apontado que enquanto o governador Tarcísio tenta manter uma postura diplomática, defendendo diálogo e soluções econômicas, Flávio adota um discurso agressivo, derrotista e, para muitos, entreguista. Sem meias palavras, ele afirma que o Brasil não tem poder para negociar com os Estados Unidos e, pior ainda, que aceitar a chantagem imposta por Trump seria, nas entrelinhas, a única saída. O recado é claro. Ou aceitamos a anistia que interessa ao grupo político da família Bolsonaro, ou veremos nosso país sendo taxado e humilhado internacionalmente. Em pleno Senado, Flávio deixou claro que prefere se dobrar às exigências do governo americano do que enfrentar com firmeza essa ameaça à soberania nacional. Acusou ministros do STF de ameaças, justificou interferências externas como realidade, e ainda comparou a democracia brasileira a um contrato de adesão, onde ou você aceita as regras dos Estados Unidos ou é excluído do jogo. Mas até onde vai esse discurso? Estamos mesmo diante de um projeto político que aceita calado a interferência estrangeira em troca de benefícios próprios. Até quando o Brasil vai aceitar ser tratado como colônia de interesses norte-americanos, com Flávio sendo o porta-voz da rendição? E o mais assustador, tudo isso foi dito com a maior naturalidade, como se abrir mão da soberania fosse parte do plano. Como você pode ver nesta entrevista. Houve aplicação de 50% no Brasil, uma repercussão positiva na oposição, no partido do senhor, na família do senhor, agradecendo a Trump, elogiando. Uma medida que tem um impacto ruim para o Brasil, evidentemente, o senhor conversa com as pessoas dos setores produtivos, pode ter impacto em emprego, pode ter impacto em crescimento, pode ter impacto em renda. E aí a defesa da anistia, como se fosse a anistia mais importante que o Brasil. É isso que vocês estão passando, essa ideia de que o interesse pela anistia do ex-presidente Bolsonaro vale mais do que o que pode acontecer com o Brasil, os efeitos ruins para o Brasil. E aí também derruba esse discurso de defesa nacionalista que o PL, o senhor, o partido do senhor tem, né? Bom, Júlia, boa tarde, Júlia, Camarote, Otávio, todos que nos assistem. O grande problema está aí, Júlia, quando faz-se o diagnóstico errado e tenta-se dar o remédio errado. A gente tem que fazer o diagnóstico certo. As coisas não começaram a desandar no Brasil agora, não foi ontem, não foi ano passado. Há muito tempo já, esse ativismo judicial que acontece aqui no Brasil, em especial por parte do ministro Alexandre de Moraes,
ele vem bagunçando literalmente toda a nossa democracia. Desde o primeiro, ou melhor, na campanha de 2018 ainda, já criava-se essa aura de que o presidente Bolsonaro se elegeria e tinha um risco de haver um golpe militar. Passaram os 4 anos, nada aconteceu. Começou o governo do presidente Bolsonaro e as interferências começaram já muito cedo. Eu lembro que quando já estava um pouquinho tensionada essa relação, eu posso falar como testemunho ocular, Júlia, porque eu tentei e continuo tentando até hoje ser uma ponte para construir o diálogo junto ao Supremo Tribunal Federal. Vocês vão se lembrar que em 29 de abril de 2020 ainda, 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro, vem aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir que o então delegado Alexandre Ramagem assumisse a diretoria-geral da Polícia Federal. De lá para cá, foram várias vezes em que houve uma interferência direta no Executivo, praticamente fazendo de tudo para dificultar um governo do presidente Bolsonaro. Isso se repetiu dentro da eleição, com Alexandre de Moraes, presidente do TSE, desequilibrando completamente a disputa eleitoral que nós tínhamos contra o Lula, e de lá para cá uma perseguição sem fim, atropelando devido ao processo legal, atropelando tudo, e agora, por último, a liberdade de expressão. Então, eu acho que a gente tem que entender o contexto de tudo isso, porque a sanção que o Trump impõe, Júlia, ela não é meramente econômica, todos nós sabemos disso. Ela tem um viés, sim, político e tem um viés econômico, porque é claro que o Trump olha aqui para a América do Sul e enxerga muito claramente para onde o Lula está levando o nosso país. Então tem esse cenário todo, e aí sim, aqui tem o remédio, e eu digo o seguinte, Júlia, a gente tem que tratar isso tudo com muita seriedade, com muito equilíbrio e com muita responsabilidade, porque senão o Brasil vai sofrer muito, e não é o que eu torço, não falo isso aqui com nenhuma alegria. Eu também fiquei surpreso com uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro estava lá trabalhando, e o que a gente tinha notícia aqui é que havia uma costura para alguma sanção ao Alexandre de Moraes. Mas é mais uma prova de que o Eduardo Bolsonaro não consegue manipular o Trump, não tem nenhum controle sobre o presidente da maior democracia do mundo. Ele faz análise de cenário e ele é que toma a medida que ele acha que vai ser suficiente para atingir os objetivos dele. E para concluir essa minha primeira participação, eu fico muito mais preocupado ainda quando eu estou vendo a reação do Luiz Inácio hoje, fazendo chacota, desdenhando, fazendo pouco caso, parece um pombo que estufa o peito para dizer que fala mais alto, quando, na verdade, infelizmente, o Brasil não tem condições de negociar de igual para igual com os Estados Unidos. Nós estamos falando de um presidente, Júlia, que há poucos dias meteu 100% de taxação na China, que é a maior parceira comercial dos Estados Unidos, e 2 dias depois estão os chineses conversando e negociando com os americanos. E, infelizmente, e o Trump falou isso hoje, que ele não está negociando com o Brasil. Ele não negocia, ele impõe exigências. Olha o perigo disso. Mas, essa é a minha preocupação, e a gente tem remédios, eu vou falar ao longo da entrevista para vocês aqui, que eu acredito que sejam suficientes para a gente começar a distensionar. Mas, senador, no final do dia, o que os senhores estão fazendo é aplaudir uma decisão que é ruim para o Brasil. É sobre isso. Não estou aplaudindo a decisão dele. Pode-se discutir a questão jurídica do pai do senhor, do ex-presidente, na própria justiça. Agora, aplaudir o que estão fazendo contra o país é ruim, vai na contramão dos discursos dos senhores mesmos, que defendem a defesa da soberania nacional, defendem o nacionalismo. Quer dizer, tem uma incoerência e parece que para beneficiar um grupo, que se taxe um país todo. E que o Brasil pague por isso, né? É bom que você me dê a oportunidade de desfazer essa percepção equivocada. Ninguém está feliz com o que está acontecendo com o Brasil, não. Eu estou aqui angustiado, estou preocupadíssimo. E eu estou mais preocupado ainda porque o presidente é o Lula. É uma pessoa que não tem o menor respeito, nem capacidade, estatura moral para negociar com o Trump, ainda mais o perfil do Trump que todos nós conhecemos, que é um perfil bastante agressivo em suas negociações. O que a gente está defendendo aqui é o retorno da normalidade no nosso país, é o retorno da liberdade no nosso país, que não haja censura em redes sociais, é a soltura de presos inocentes, é uma série de coisas, como eu falei, que não começaram de ontem para hoje. Há muito tempo, Júlia, que o Alexandre de Moraes vem atropelando todos os direitos e garantias constitucionais dos brasileiros, dos advogados, inclusive dos seus pares. Ele atrai o Supremo Tribunal Federal inteiro para um buraco negro que não era para estar o Supremo todo. Mas como a maioria está dando suporte para ele fazer o que está fazendo, você é testemunha, Júlia. Eu já te dei entrevista falando isso. As pessoas que estão me assistindo sabem como é que eu venho alertando isso há bastante tempo. Eu dei uma entrevista ano passado ainda, em que eu falava que a minha preocupação era que chegasse um momento em que o Brasil fosse tratado como foi a Venezuela, no governo Biden ainda. Porque lá não houve eleições limpas, porque o Maduro tirou a Maria Corina Machado na mão grande da disputa presidencial. Lá naquela época, o acordo que foi feito para que o Biden não sancionasse as empresas de petróleo venezuelanas foi que houvesse eleições limpas. Ele não fez o voto impresso, gosta ou não da palavra, o voto impresso garantiu que o mundo inteiro soubesse que lá houve fraude nas eleições. Eles estão sendo sancionados até hoje. A sanção começou no governo do Biden. E eu falei isso lá atrás. E chegou a hora aqui no Brasil, e nós temos pouco tempo para conseguir, nós aqui, darmos uma solução antes que chegue o dia 1º de agosto. Porque o Trump, eu não vejo nenhuma dificuldade, Júlia, de o Trump passar essa taxação de 50 para 100 para 200 ou para zerar. Ou para botar 200 mais a lei Magnitsky, que vai punir pessoas individualmente aqui no Brasil, senador, que na cabeça dele possam estar tentando contra a democracia no nosso país. Agora é com você, cidadão consciente.
Deixe seu comentário. O que você acha da postura de Flávio Bolsonaro? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que revela os bastidores do poder. Curta este vídeo para fortalecer a nossa voz contra a manipulação e o entreguismo.